tomar cuidado com as distrações, tentar chamar todo mundo da sua casa para ficar no mesmo local, para prestar atenção no culto, para louvar e celebrar junto com a gente, tá bom? Então vai se acomodando aí na sua casa, enquanto eu vou fazer uma oração para a gente começar esse momento. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez o Senhor nos deixar, Deus, estarmos aqui te cultuando, te amando e celebrando o teu nome, glorificando a ti. Abençoe este momento que teremos de louvor, abençoe este momento que iremos cantar louvores a ti, Deus. Este momento que também iremos orar ao Senhor, ouvir uma mensagem que vem de ti, Deus. Que a sua palavra toque no nosso coração e nos coloque no nosso lugar, que é sujeitos ao Senhor, confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor é maior do que todas as circunstâncias, qualquer coisa que possa acontecer nessa pandemia, possa estar acontecendo.
Olá, pessoal, amigos da Revive. Estou aqui com o Rinaldo, nosso querido Rinaldo, ele que é membro lá aí da Revive e o nosso grande anfitrião, né? As nossas classes de integração, para quem já passou, já sabe como é que é delicioso o café da manhã, né, Rinaldo? É Eu isso falo que aí. o Rinaldo e a Fabiana, eu digo que eles estragam a gente, de tão bem que eles nos tratam, né? E Que agora bom. também nos recebendo nas gravações aí dessas de hoje e da semana passada. É o nosso novo estúdio. Eu conversando com o Rinaldo durante essa semana, né, Rinaldo? E o Rinaldo é uma pessoa, um homem de negócios, tem seu comércio. E eu queria que a gente ouvisse um pouquinho o testemunho dele, como é que está sendo nesse contexto de lockdown provocado pela pandemia. Rinaldo, contasse um pouquinho como é que você está passando e me fala rapidinho aí o que é o seu comércio, só para a gente ter, para quem não te conhece, quem estiver te assistindo pela internet aí, poder entender. Tá bom. É. Então, eu tenho a Global Papelaria, Brinquedos, né? Loja antiga da cidade, quase 30 anos de loja, né? Aqui em Atibaia. Então, a loja Global, eu acho que a maioria das pessoas conhecem. Legal. E aí você, agora na pandemia, no lockdown, você fechou. Tive que Ou fechar. Sim, está sim. fechada, não Totalmente tem fechado. funcionários em casa. Isso, lá tá eu, a Fabiana, a Júlia, o Guilherme e mais uma pessoa ajudando a gente ali no delivery, né, a parte corporativa, o telefone, Agora enfim, é isso. você passou aí o ano, já é um ano de pandemia, parte desse período com lockdown. Como é que foi ano passado e como é que você viu Deus agindo aí, cuidando de vocês? Então, o ano passado foi bem diferente desse, porque o ano passado a gente tinha, né, o comerciante, assim, a gente sempre tem que ter uma reserva, enfim, né, porque tem épocas melhores, épocas mais difíceis, né? E assim, normalmente a gente tem Estou com problema de conexão uma aqui. reserva. Ah, é? É, vamos lá. Posso Você continuar? pode continuar. É Tá. minha internet, a culpa é minha. E aí, então, a gente tinha uma pequena reserva e, graças a Deus, a gente conseguiu, prorroga um título, enfim, afasta um funcionário, o governo teve aquela Auxílio, ajuda, né? auxílio emergencial. Isso, o auxílio emergencial, tudo isso aí ajudou muito. Então, graças a Deus, a gente conseguiu passar, né? Então, passamos bem até o ano passado. Assim, louvando a Deus, porque a gente via um monte de comércio fechando e coisas difíceis aí para todo lado, mas nós, graças a Deus, nós caminhamos bem, surfamos bem na onda, né? Vamos, vamos por assim. Sim. E E esse aí ano? esse ano já é totalmente diferente. Por quê? Assim, a nossa reserva acabou. A nossa reserva acabou o ano passado. E a gente não teve tempo de refazer essa reserva, até porque o Natal foi bom, mas não foi o que era para ser, né? Assim, o normal. E o volta às aulas, que é o outro forte, um outro Natal nosso, né? Nós não tivemos, porque as aulas Então, elas não online. voltaram, né? É Voltou muito tudo pouco, digital hoje. volta, não volta, e um dia por semana, quer dizer, então os pais acabaram que tinha material do ano passado, enfim, então foi muito fraco o nosso volta às aulas. Rinaldo, Então a gente, como é que você, Fabiana, aí, e acho que o que você está falando, tanta gente deve estar passando por isso. Eu sei é, nós conhecemos, temos amigos que perderam emprego,
Sim. que desde o ano passado que estão aí com dificuldades. E como é que você está lidando com isso? A gente é empresário, a gente, né, a nossa tendência é bater ansiedade, perder o sono, Cidades, descabelar, né, escritas, enfim. né? Mas é isso mesmo, Guilherme. É bem difícil. Se a gente colocar assim, humanamente dizendo, eu vou falar para você, a carga é muito grande, é tremenda. Eu não conheço um comércio hoje que esteja fechado, que só com essas vendas delivery, ele consiga pagar os fornecedores e os funcionários, que seria o básico, né? Não paga as Eu contas. nenhum que consegue. Então, partindo disso, imagine como é que está a cabeça de um empresário hoje, de um comerciante, de um dono de restaurante, né? Enfim, E um que, e monte que, de pa- coisa. e que Roupas. palavra que você, como um cristão, pode dizer a um desses que talvez esteja nos ouvindo, né? Que Olha, eu vou talvez esteja falar. passando pela mesma situação, não tem nenhuma luz no final do túnel. Olha, eu sou mas muitíssimo grato a Deus, porque se tem algo que me dá uma certeza, se tem algo que me conforta nessa situação, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que me dá certeza da vitória. É por causa dele que a gente continua nesse ritmo, sem saber o dia de amanhã. Mas eu sei que o Senhor Jesus sabe. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é segundo o meu propósito. Isso que é o principal, porque se fosse segundo o meu propósito, estaria tudo arruinado. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele, que é muito maior que o meu, assim como é o céu da terra. Então, olha, eu fico imaginando hoje um empresário que esteja nessa situação, né, que 90% está passando, sem o Senhor Jesus Cristo. Eu fico, olha, é quase que impossível. Porque eu tenho carne também, a minha carne é fraca. E tem hora que a gente se desespera, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente entra em depressão. Mas quando eu lembro daquele que verteu o seu sangue na cruz para me livrar de todos os meus pecados, coisa que eu não merecia, é tremendo. É tremendo saber que eu sou guardado pelo Criador do mundo. Amém. Eu sou filho daquele que do Criador, daquele que fez todas as coisas, daquele que sabe, aquele que É aquele que sustenta os cuida, astros. ele sustenta os astros, ele Mãos. sustenta a nossa vida, né? Então é assim, tremendo. Olha, é o Senhor Jesus Cristo. Ele me dá condição para mim seguir em frente. Legal. Porque eu sei que a vitória é certa. Aqui nós vamos passar a tribulação. Aqui não tem jeito, Guilherme. Aqui é tribulação. Aqui é situação difícil. Mas ele tem algo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue explicar. O que ele tem guardado para cada um de nós. Você falou bem, a primeira coisa que vem foi gratidão, agradecer ao Senhor Jesus, né? E eu ouvi um testemunho essa semana de um comunicador que teve uma vida assim, contando a experiência dele de vida, parece a vida de Jó. O pai morreu, 6 meses depois a irmã morreu, o melhor amigo morreu, perderam todos os negócios, todos os bens, só com a roupa do corpo. E ele, que tinha uma formação evangélica, ele está na televisão, né? Ele falou assim, todas as vezes que acontecia isso, uma coisa me vinha à mente, que é 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo graças dai. Tudo. Em tudo graças dai. Agradeça a Deus, porque não é agradecer a Deus pela desgraça, mas agradecer a Deus
porque ele está com a gente e a nossa história não acabou ainda, né? A gente está passando por uma batalha, não, a história não acabou. E a gente é Não, então, vitorioso, exatamente. não porque é vitorioso, porque os nossos negócios vão dar a volta por cima, vai Então, ser a melhor loja. aqui vai ser difícil. É. Aqui, a nossa vida aqui vai ser difícil, mas Exatamente. E enquanto restabelece a conexão aqui. Olha só, eu vou pedir para o Rinaldo, para ele... Rinaldo, eu vou pedir para você orar nesse momento. A gente vai ter um momento de oração aqui, você da Revive que está nos acompanhando. tem algo. Viu, Rinaldo? Voltou a conexão aqui. Sim. Mas eu vou pedir para você orar. Eu vou orar também. Nós temos várias pessoas enfermas, que também é uma batalha também, batalha pela vida. Pessoas que estão enlutadas. Situação difícil. Eu vou citar aqui rapidamente, e aí eu vou pedir para você orar, então, por pessoas que estão na situação igual à sua, igual à minha, inclusive, né, com os nossos negócios num maior aperto aí. E aí eu vou orar pelos enfermos. E só para você da Revive, vocês saberem aqui quem são os nossos enfermos. O Bruno está aí na mesa cuidando aí do nosso som. Ele tem um amigo que trabalha com ele, o Leonardo. O pai dele não resistiu, faleceu. O Leonardo está extremamente abatido, pediu ajuda. A minha prima e irmã, mora no interior de São Paulo. Ela perdeu o cunhado essa semana também, com Covid, ambos. Vamos orar por esses enlutados, né? E temos queridos, pessoas muito próximas nossas que estão precisando de oração, né? Então, olha só, a Rose Fiscus, que ela frequenta a Revive, gente, a esposa do Gerson. Ela mandou uma mensagem, ela está confiante que Deus vai curá-la, e ela está internada ainda com dificuldade de respiração aqui em Atibaia. Então, por favor, orem pela Rose, uma pessoa muito querida nossa. O Bruno pediu oração pelo Diego, um irmão lá de Guarulhos ou de São Paulo, desculpa, Bruno, não me lembro. Também está com uma recuperação lenta. O Josué pediu pelo Marco, que também lá trabalha com ele. Rinaldo, você comentou aqui durante a semana, né, e hoje também, a Alice, a prima da Fabiana, está internada em situação crítica aqui em Atibaia. Vamos orar pela Alice, tá bom? E, claro, continuar orando pela nossa querida Priscila. Pri, se você está assistindo a gente, um beijo para você. Deus continue te confortando, te consolando. Para quem não sabe, a Priscila perdeu o pai semana passada, o seu Gersino. Então, um momento muito triste, e a gente, né, não pode visitar por causa da pandemia, do lockdown. Então, mais um motivo, Priscila, para você sentir o consolo sobrenatural do Senhor Jesus, tá bom? Então, Rinaldo, você começa e eu termino com essa palavra de oração. Ok. Ó Deus, Tu és bendito, Pai. Tu és maravilhoso, ó Deus. E Tu és a nossa força. Somente em Ti, ó Pai, nós confiamos. Principalmente, ó Pai, nessas dificuldades, ó Pai, que a vida nos apresenta. Mas nós temos a certeza, ó Pai, o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. E o Senhor ama os seus. Então isso nos dá uma tranquilidade tremenda, ó Pai. Não porque nós merecemos, mas é a Tua graça, é a Tua misericórdia, ó Pai. Continua, Pai, nos abençoando, ó Pai. Continue abençoando aquele empresário, ó Pai, que está passando por situações complicadas, difíceis, depressão. Isso acaba trazendo um problema na família. Enfim, ó Pai, cuida. Mostra, Pai, se mostra a essas pessoas, Pai, que tanto precisa de Ti, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai.
que essas pessoas também possam ser transformadas, assim como eu, assim como o Guilherme foi um dia, ó Pai, transformado por Ti, ó Pai. Nós ansiamos, ó Pai, para que pessoas que estejam sofrendo, passando dificuldades, ó Pai, empresário, pessoas que perderam trabalho, perderam emprego, pessoas que tiveram as suas rendas achatadas, enfim, ó Pai, cuida dessas famílias, ó Pai, e se mostre a eles, ó Pai. Esse é o meu pedido. Acalenta esses corações, acalma esses corações, ó Pai, e o que depender de nós, ó Pai, que nós possamos levar a Tua palavra, ó Pai, que nós possamos mostrar, ó Pai, o quão o Senhor é misericordioso e o quão o Senhor pode transformar a vida deles também, ó Deus. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, o Senhor é o dono dos nossos bens, o Senhor é o dono do nosso dinheiro, e o Senhor é o dono da nossa vida, da nossa saúde. Então, estamos em Tuas mãos, Senhor. E essas pessoas que nós mencionamos agora há pouco, elas estão em Tuas mãos. Por isso, somente a Ti nós temos a quem recorrer. Porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é que decide a quem o Senhor dá saúde, a quem o Senhor dá doença. Pedimos, Deus, que o Senhor rebele essa enfermidade que cada um desses amigos que foram mencionados estão sofrendo no seu leito. Aqueles que também estão infectados em casa, que o Senhor também cuide deles, para que não se agravem. Deus, salve essas pessoas. Salve, Senhor. Salve o Diego, salve a Rose, salve o Marco, salve a Alice, Senhor. Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, os enlutados. Visite o coração deles, preencha com a tua alegria, com a tua paz sobrenatural. Visite lá minha prima Silvinha, toda a família dela, a família do Leonardo, a família da Priscila, o Mica, seus filhos. Deus, visite-os nesse instante, que o Senhor seja o consolador deles, porque eles não estão tendo acesso ao contato físico do corpo de Cristo, da igreja, sofrendo com isso. Mas o Senhor repõe essa ausência, porque o Senhor é insubstituível. Visite cada um deles, Deus, com a tua graça, com a tua bondade e cure os que estão enfermos e console os enlutados. É o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Vamos continuar aí nossa celebração. Que Deus fale ao seu coração. Rinaldo, muito obrigado. Internet vizinha aqui, terminando, mas voltamos então com a nossa celebração. Amém. Por que tão abatida minha alma? Por que te inquietas dentro de mim?
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Essa é a história contada e cantada pelo Evangelho, a história de um inigualável encontro, do encontro de Deus com o homem, do céu com a terra, da eternidade com o tempo, das divinas riquezas da salvação com a pobreza humana e seus pecados. A história de um Deus que invadiu o tempo em uma saga de amor para se encontrar com uma humanidade perdida e desesperada. Um Deus que não julgou ser Deus como algo que devia apegar-se, antes se fez homem e veio ao mundo. Um Deus que agora está entre nós, entre nossos medos, entre nossas fraquezas, entre nossas tristezas, entre nosso cansaço. Um Deus que habitou entre nós para nos encontrar e descansar as nossas almas. Encontros que descansam. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Que bom poder ter participado com você desse tempo de ministração do Evangelho por meio das canções. Agradeço o pessoal da nossa comunidade. Eu gostaria que você levasse a sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 3. Nós vamos ler hoje um encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos, que está do versículo 1 até o versículo de número 21, no Evangelho de João, no capítulo de número 3. E eu estou chamando este homem, Nicodemos, hoje na nossa caminhada, na nossa reflexão sobre o justo insuficiente. O justo insuficiente. A mitologia grega conta a história de um homem, de um bandido, de um homem muito mau, chamado Procusto. Conta a história que Procusto era um homem que tinha uma casa, e na sua casa ele tinha uma cama de ferro. E ele levava pessoas, viajantes que passavam, e ele hospedava em sua casa esses viajantes, e ele os colocava para dormir em sua cama. Diz a mitologia que Procusto tinha 2 camas em suas casas para enganar esses viajantes, 2 camas de tamanhos diferentes. E quando os viajantes deitavam na cama que Procusto oferecia, se ele fosse muito pequeno em relação à cama, Procusto, que significa também esticador, ele esticava os seus hóspedes até que eles tivessem o tamanho exato da cama de ferro. Se eles fossem maiores do que a cama que Procusto oferecia, ele então decepava, amputava o corpo daquele viajante, visitante, para que ele coubesse na cama de ferro. Procusto foi contado na mitologia como um bandido, um homem muito mau. E ele reinou no seu reino de terror até que Teseu, um herói ateniense também da mitologia grega, prendeu Procusto e colocou ele lateralmente a uma cama de ferro e cortou tanto a sua cabeça como seus pés, para infligir sobre ele a mesma dor que ele infligiu às pessoas ao longo do seu reinado de terror. A mitologia conta a história de Procusto, e muitos usam a história de Procusto para fazer uma analogia ao nosso tempo, de pessoas que tentam ajustar as realidades e as coisas às suas expectativas. Assim como Procusto tentava ajustar os viajantes que ele recebia como hóspedes em sua casa, na intenção de fazer algo mal contra eles, nós também vivemos uma vida assim, tentando esticar ou diminuir as realidades para que elas se encaixem às nossas expectativas. Fazemos isso com a ética, fazemos isso com a moral comportamental, fazemos isso com os relacionamentos. Nós vamos agindo de modo que a gente ajuste as expectativas das nossas vidas, a realidade que é apresentada a nós. E nesta noite vamos olhar para este homem, Nicodemos, o justo insuficiente, que em alguma medida tentou fazer isso com Jesus Cristo em seu encontro.
Nicodemos era um homem que tinha uma profunda angústia com ele. O texto começa dizendo assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver com ele. A cena mitológica de Procusto mostra essa expectativa do ajuste da realidade a nós, assim como Nicodemos era. E Nicodemos começa o seu encontro com Jesus Cristo, mostrando uma angústia que habita em todos nós. Nicodemos era um homem de posição importante em Israel. Nós sabemos ao longo da história das Escrituras contada sobre Nicodemos, que Nicodemos era pertencente ao Sinédrio judeu, que era o equivalente ao nosso Superior Tribunal Federal. Me desculpe de fazer essa referência nos dias de hoje. Mas Nicodemos participava de algo parecido, era o Superior Tribunal de Israel. Nicodemos ouviu falar de Jesus. Jesus já era um homem que estava começando a adquirir na Palestina uma certa popularidade, porque ele era alguém que curava, ele era alguém que pregava com autoridade. E Nicodemos era um homem muito importante. Nicodemos era um judeu da elite judaica. Ele era um judeu não só da elite judaica, mas da principal e mais severa tradição judaica, que era o farisaísmo. Ele fazia parte, compunha um dos principais, se não o principal órgão da vida judaica, que era o Sinédrio. E Nicodemos em algum momento se deixa tomar pela realidade de Jesus Cristo. E ele começa a analisar aquele homem que já começa a ganhar alguma fama na Palestina. E Nicodemos, no início do texto que lemos aqui, ele tem uma análise, uma conclusão desta análise em relação a Jesus. Ele diz que Jesus era um mestre, que Jesus era um mestre enviado de Deus, o que já diferenciava Jesus do próprio Nicodemos e de seus pares, que também eram mestres rabínicos da religião judaica. Nicodemos dizia mais sobre Jesus, que ele não apenas era um mestre enviado de Deus, mas que ele estava credenciado por Deus neste envio, porque ele produzia milagres visíveis que todos na Palestina estavam começando a ver. O texto diz que Nicodemos, a partir desta análise e dessa conclusão, ele decide procurar Jesus, e o texto diz que ele vai no período noturno. Não temos exatamente a informação do porquê ele escolhe a noite e não o dia para visitar Jesus, para procurar o Mestre Jesus, mas há uma possibilidade não pequena de que Nicodemos esteja fazendo isso para que ele não seja percebido pelos seus pares, porque Jesus já era um homem que causava inúmeras controvérsias na região que Nicodemos vivia, na região que Jesus estava ministrando, que era a Palestina. Inclusive e sobretudo, ele causava controvérsias com os pares de Nicodemos, os fariseus. Há uma possibilidade de Nicodemos, este homem que tem uma análise sobre Jesus positiva, um mestre enviado de Deus, que tem milagres que são feitos a partir de Deus, dado a eles, credenciando o seu envio feito por Deus. Ele vai até Jesus então, na calada da noite, talvez tentando se proteger, e ele conversa com Jesus, e Nicodemos reparte com Jesus a análise que ele tem sobre o próprio Jesus. Ele declara Jesus como ele vê Jesus, como um mestre enviado de Deus, que produz milagres incríveis. O receio de Nicodemos em provavelmente ser pego pelos seus pares, naquela conversa com um homem que estava causando controvérsias na religião judaica, não evitou Nicodemos ir atrás de Jesus, porque Nicodemos tinha uma profunda angústia. Nicodemos, como vimos, era um homem cheio de coisas para oferecer, talvez a melhor estirpe que Israel tinha para entregar naqueles dias. Nicodemos era alguém com muito capital social. Nicodemos era alguém com muito capital econômico, provavelmente, caso contrário não ocuparia o lugar que ocupava. Nicodemos era alguém de muito capital intelectual, mas Nicodemos carregava consigo uma angústia profunda,
uma angústia de ser um homem justo, um fariseu zeloso, participante da principal e mais severa tradição judaica, que cumpria a lei de Moisés, que obedecia os mandamentos de Israel, mas que precisou sair de noite, procurar Jesus, porque toda a justiça de Nicodemos lhe parecia insuficiente. Como nós, que carregamos conosco essas angústias profundas da vida. Tentamos ser os melhores pais, as melhores mães, mas ainda nos falta. Tentamos ser o melhor marido que podemos, a melhor esposa que conseguimos, mas no final ainda falta. Alcançamos posição na carreira, mas nunca parece suficiente. Temos recursos para adquirir, mas não conseguimos encontrar um lugar aonde se compra a satisfação final e definitiva. Temos relacionamentos desejados, mas eles parecem com o tempo sempre sofrer desgastes. Fazemos o melhor, ofertamos o máximo possível, damos de nós mesmos, e ainda assim não encontramos descanso nessas coisas. Essa é a angústia da vida. Essa é a angústia do justo insuficiente. Essa é a angústia de Nicodemos, um homem que tinha tudo e mais um pouco. Posição social, capital intelectual, capital econômico. Mas ele precisa deixar o seu lugar de conforto, a sua zona de segurança. Ir até este mestre, que se diferenciava dos mestres que ele conhecia, porque produzia sinais que o identificavam, que o credenciavam, sendo da parte de Deus. Nicodemos, o homem que esgota todas as possibilidades humanas da satisfação, ainda sente uma angústia profunda e dilacerante. Ele tem que sair na calada da noite procurar Jesus. Somos uma humanidade assim, tomada por angústias terríveis, pois embora pratiquemos a justiça, no final somos insuficientes. Salvo a atitude maldosa e bandida de Procusto, não somos muito diferentes. Estamos sempre de um jeito ou de outro, tentando ajustar as expectativas da nossa vida para que a justiça nos seja suficiente no final da caminhada, para que o bom comportamento, para que a boa moral, para que os bons relacionamentos, para que as conquistas adequadas se tornem suficientes e coisa alguma nos falte. É nesse ponto que Jesus esclarece a fonte da angústia de Nicodemos no encontro com ele, que para o membro do Sinédrio sugere um profundo escândalo de insuficiência. Olha o que diz a continuidade do texto. Em resposta a Nicodemos, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa afirmação de Jesus soa para Nicodemos como um escândalo que denuncia a insuficiência de Nicodemos. Porque se há alguma coisa que Nicodemos não está pronto para admitir, sendo ele quem é que algo lhe falta para que ele alcance o reino de Deus. Nicodemos era um homem angustiado, como eu e você. E nós temos as angústias da vida, mas Nicodemos também era um homem religioso, um judeu zeloso, um fariseu severo no cumprimento da lei judaica. Se tinha uma coisa que Nicodemos não estava pronto para ouvir de Jesus, era que ele talvez não estivesse habilitado para ingressar no reino de Deus. A história sempre se debate nisso, e encontrar em nós uma suficiência para que nós não sejamos como Nicodemos o tempo inteiro assaltados com o escândalo da nossa insuficiência. A história sempre se encontra em uma tentativa de superar a verdade mais escancarada e escandalosa sobre o homem, que o homem é insuficiente. Que o homem pode ter toda a justiça própria que ele conseguir alcançar, mas ele, no final, ainda será insuficiente. As guerras tentam definir quem é suficiente para se sobrepor e sobreviver em relação ao outro.
Os modelos sociais, políticos, econômicos, são formas de colocar o homem no controle dos movimentos da vida. Seja a divisão de renda, ou a igualdade das classes, ou o acúmulo dos capitais pelo mérito do indivíduo, sempre há uma busca pela suficiência do homem. A busca pelo elixir, pela fonte da juventude, na busca do melhor corpo, da mais bela estética, tudo pode ser um meio para colocar o homem no protagonismo da sua suficiência. As gourmetizações dos relacionamentos. Nós vivemos uma geração onde os filhos se tornam os nossos altares de adoração, os casamentos, as fontes das nossas felicidades, a maternidade, ambientes idealizados de perfeição. Nós somos pessoas que não gostamos de encarar o escândalo da nossa insuficiência. Nós não gostamos de ser medidos, pesados e denunciados insuficientes. Essa é a denúncia de Jesus para Nicodemos. Jesus está lembrando para Nicodemos: Nicodemos, você é um mestre fariseu, cheio de capital moral, religioso, econômico, intelectual. Mas ninguém, Nicodemos, verá o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus aparece com esta declaração de que não existe um leito de procusto para Nicodemos, que ele possa se encaixar, decepando uma parte do corpo, ou esticando o corpo como um todo, até que ele se encaixe moralmente na realidade que ele faz parte. Que Nicodemos precisa de uma outra fonte, que não é ele mesmo. Nicodemos precisa de um outro lugar. Nicodemos, aquele que conquistou para se tornar quem é, agora ele precisa entender que a realidade inquestionável é que a justiça de Deus, menos a justiça de Nicodemos, é igual a tudo que Nicodemos precisa. Jesus declara para Nicodemos, através de uma declaração taxativa e universal, que Nicodemos é um justo, segundo as tradições judaicas, mas insuficiente diante do encontro com Jesus. Ele diz no texto que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. A colocação de Jesus para Nicodemos é taxativa, porque é necessário que algo seja cumprido, que uma exigência seja satisfeita para que Nicodemos alcance aquilo que resolve a sua angústia. É necessário nascer de novo. E a definição de Jesus é universal, porque Jesus coloca toda a humanidade no mesmo lugar, medida pela mesma régua. Ele diz: Nicodemos, ninguém, por mais justo que seja, por mais adequado às expectativas que esteja, por mais capital intelectual, moral, social que tenha adquirido ao longo da vida, ninguém verá o reino de Deus se não atender à exigência primária de nascer de novo. É nesse ponto que o encontro de Jesus com Nicodemos está. Um homem angustiado, que tenta ajustar as expectativas dele em relação à realidade que ele frequenta. Um homem que deixou que sua angústia levasse ele até a conclusão sobre Jesus e ao encontro, meio que amedrontado, mas ao encontro com Jesus. Um homem que ouviu de Jesus que tudo que Nicodemos era e tinha, que toda a justiça que ele praticava, toda a justiça que ele acreditava satisfazer, não deixava ele menos do que insuficiente. Jesus declara para Nicodemos que o que ele está procurando em Jesus só pode ser encontrado por ele ou por qualquer outra pessoa da humanidade, se houver uma outra fonte da onde Nicodemos parte, se Nicodemos nascer de novo. Então Nicodemos pergunta para Jesus: como alguém, Jesus, pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus:
Digo-lhe a verdade, ninguém, novamente, pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Depois de Nicodemos admitir essa angústia de todos nós, depois de Nicodemos, de forma difícil, ter que encarar o escândalo da sua insuficiência, agora Nicodemos tem que lidar com a exclusão incompreensível que Jesus propõe para ele. Quando Jesus diz: Nicodemos, você não vai ver o reino de Deus, mesmo com toda a justiça que você praticou, se você não nascer de novo, Nicodemos. Então Nicodemos pergunta para Deus, para Cristo, para o Deus encarnado, como esta lógica se dá. Nicodemos contesta Jesus, pois não parecia fazer nenhum sentido que um dos homens mais justos de Israel, pois era participante da elite da tradição judaica, tivesse que satisfazer alguma exigência para encontrar o Deus que a vida inteira ele obedeceu em justiça segundo a lei de Israel. Não fazia sentido. A informação da insuficiência de Nicodemos começou a chocar frontalmente com a justiça que ele havia cultivado ao longo de toda uma vida. Nicodemos agora começa a lidar com essa exclusão que Jesus faz em relação a ele, de forma incompreensível, porque nós não estamos prontos para esta afirmação, de que nós precisamos começar mais uma vez, de que nós precisamos ir ao marco zero, nos tornar pobres de espírito, como diz o Sermão da Montanha. Nós não estamos prontos para desistir de nós e reconhecer que estamos perdidos. Isso nunca faz parte dos nossos planos. Nós não estamos prontos para reconhecer a nossa pobreza de espírito. Isso não é natural a nós. Nós aprendemos, na verdade, a lutar para pertencer, a conquistar para obter, a poder para merecer. Criamos nossos filhos com essas perspectivas. Nós medimos a relação com os outros por meio desse tipo de régua. Quando Nicodemos se depara na arena humana das conquistas, ele não consegue compreender qualquer tipo de exclusão que não possamos evitar. Mas Jesus é taxativo. Nicodemos, todos precisam começar de novo. Judeus e gentios, mestres e aprendizes, rabis ou plebeus, todos precisam nascer de novo. Nicodemos, ninguém vai entrar no reino do céu. Esta abordagem universal e taxativa coloca Nicodemos, um membro do Sinédrio, em uma confusão sobre a realidade. Jesus então começa a ouvir a questão que Nicodemos não consegue compreender. Como posso eu, Jesus, voltar ao ventre materno e começar do zero? E Jesus vai ensinar a Nicodemos que não é esta a lógica. Embora a palavra que Jesus usou para tratar sobre nascimento trazia a ideia realmente de um nascimento natural, por isso a sensação ou a reação de Nicodemos em relação à afirmação de Jesus, porque Jesus diz que Nicodemos tem que nascer de novo, e a palavra que Jesus utiliza traz a ideia de um nascimento natural, como nós conhecemos. Por isso Nicodemos rapidamente se apressa em fazer uma pergunta lógica: como, Jesus? Já sendo velho, voltarei ao ventre materno e começarei a vida mais uma vez. Jesus usa realmente a noção, a lógica, o conceito de um nascimento de novo, um início novamente. Mas é que você precisa entender, e é o que Nicodemos ia começar a compreender na doutrina de Jesus, de que nascimento era esse que Jesus estava falando. De que nascimento era esse que Jesus estava começando a dizer para Nicodemos. E Jesus estava falando do nascimento de um novo ser. Jesus diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Embora Jesus descarte a lógica de Nicodemos sobre a noção de um novo nascimento, a noção de um novo nascimento está no diálogo dele com Jesus. Na verdade, Jesus está trabalhando com a ideia de dois modelos de nascimento.
Jesus está falando para Nicodemos que Nicodemos é fruto de um nascimento da linhagem de Adão, da vontade humana. E o que Jesus está propondo para Nicodemos é o nascimento de uma nova criação, de um novo ser. Nascer novamente refere-se a uma nova natureza que só, como diz Jesus, pela água e pelo Espírito é possível. Nicodemos era fruto do nascimento carnal que todos nós somos, herdeiros do nosso pai federativo, Adão, em quem todos nós nascemos mergulhados no pecado humano. Mas a palavra de Deus é repleta da noção de que há um novo nascimento revelado na pessoa do Cristo Jesus, em quem de novo estamos sendo formados em dores de parto, para uma nova criação, feituras de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10. Fomos feitos primogenitura dentre os mortos, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, no canto da supremacia. Paulo diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, humano, encarnado, para morrer morte de cruz, para que eu e você ressuscitássemos com Ele e nos tornássemos herdeiros da primogenitura de uma nova criação. O que Jesus está falando para Nicodemos é que Nicodemos, eu não estou falando de um nascimento natural, de um nascimento do qual você já é participante, do nascimento enquanto filho de Adão que é. Eu estou falando, Nicodemos, sobre um nascimento que flui da nova criação de Deus, baseada na ressurreição do Filho dele, Jesus Cristo, que estava diante de Nicodemos. Nicodemos, você precisa começar de novo. Você precisa abraçar a nova criação e ser um novo ser completamente mudado, completamente renovado. Você precisa reviver, Nicodemos, o novo novamente. Você precisa, Nicodemos, entender que o seu nascimento humano, que enquanto filho de Adão, herdeiro da sua natureza pecaminosa, tudo que você vai encontrar é uma profunda angústia, fruto da sua insuficiência, Adão. O que vai trazer você, Nicodemos, a esse momento não é a sua moral, não é a sua justiça, não é a sua capacidade, não são os seus capitais, mas o que vai trazer você é uma nova e verdadeira criação. É se você se tornar participante da criação de Deus em Cristo Jesus, fazendo de todos aqueles que creem uma nova criatura. Nicodemos precisa entender isso. Nicodemos precisa entender que para acontecer o novo nascimento, não era preciso voltar ao ventre materno, porque isso não tem a ver com uma reforma da natureza do homem. Não diz respeito a uma possível recuperação moral, nem tampouco comportamental do homem. Não diz de uma conformidade, não diz de uma reversão de atitude, nem de uma revitalização de uma vida que vai se extinguir. Mas o novo nascimento diz a respeito de um homem que nasce de novo, morrendo para o mundo enquanto filho de Adão, e nascendo para a vida em Cristo como nova criatura. Os dois nascimentos são fruto de um milagre que ao longo de todo o Evangelho nós percebemos.
Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos a lei de Deus demonstrando isso cabalmente ao israelita, mostrando para ele que a lei nunca foi capaz de salvá-lo, que a lei propunha que era impossível para o homem alcançar pelos seus próprios méritos justiça. Toda vez que ele tentava, ele se enxergava insuficiente e angustiado. Por isso, que a lei, ela não era capaz de fazer isso porque ela era enferma na carne, como diz Paulo aos Romanos. Que a lei somente serviu como tutor para conduzir o homem até Cristo. Que a lei existia para apontar a necessidade de uma circuncisão, não na carne, porque a carne nunca melhoraria, mas no espírito. Todo o Antigo Testamento está nos levando e nos empurrando para a lógica de que Deus está construindo a partir da redenção no seu Filho e da fé no Filho de Deus, que estava diante de Nicodemos, uma nova criação, não baseada na lei e no comportamento de Israel, não baseada na posição de mestre e de fariseu zeloso de Nicodemos, mas baseada na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnado diante de Nicodemos, que era o primogênito de um novo ser, de uma nova criação de Deus no mundo. Não pela lei, não pela moral, não pela justiça de Nicodemos, porque a justiça apenas denuncia a nossa insuficiência. Esse sempre foi o alvo de Deus na história. Foi sobre isso que o profeta Ezequiel disse quando falou no capítulo 36 do seu livro: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O mestre Nicodemos já conhecia essa passagem bíblica. Há muito ele lia acerca da promessa de um novo coração e de um novo espírito. Mas ele não conseguiu abstrair a essência do que Deus revelara a Ezequiel para propor em seu livro. Por isso Nicodemos não entendia quando Jesus falava: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água, como Paulo escreve quando trata desse assunto em Efésios 5:26, para santificá-la, purificando-a como a lavagem da água pela palavra. Na teologia paulina, água e palavra têm o mesmo sentido. A ideia é de que o verbo de Deus encarnado no mundo é quem nos lava e nos purifica dos nossos pecados, é quem nos lava e nos purifica da nossa injustiça para encontrarmos justiça, quem nos livra da nossa insuficiência para encontrarmos a suficiência do verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a água de Deus no mundo, satisfazendo homens angustiados. Se alguém tem sede, de João no capítulo 7, venha a mim e beba. Jesus é a água da vida, o rio da vida que corre do trono de Deus. Jesus é a água que produz naqueles justos e insuficientes a purificação necessária. Ele é o verbo de Deus encarnado no mundo, e todos os que nele creem recebem o poder de nascer do Espírito Santo de Deus como nova criação, em um novo nascimento. Nascer trazendo não mais vida paterna e materna humana apenas, mas trazer a plenitude da vida de Deus.
do Espírito. Aqueles que entenderam que não é pela sua suficiência, porque a sua justiça denuncia a sua insuficiência, porque você sempre se vê angustiado na tentativa de se satisfazer na sua própria justiça. Aqueles que entendem isso, entendem que há um novo nascimento, não na sua moral, não na sua carne, não no seu poder, mas há um novo nascimento em Deus, por meio da purificação do Verbo de Deus, que é Jesus, aquele que nos purifica como água viva no nosso interior. E aqueles que então por isso, e somente por isso, podem nascer da plenitude da vida que há em Deus, no Espírito Santo de Deus. Nicodemos precisava entender isso. Nos versículos posteriores, Nicodemos volta a fazer uma outra pergunta a Jesus. Ele diz, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Que coisas? Todas essas que acabamos de falar, de um novo nascimento, que não é baseado na moral e na justiça de Nicodemos, porque a justiça de Nicodemos só o faz insuficiente e angustiado, mas em um novo nascimento que é baseado no mover de Deus, do Espírito de Deus, que se move, agindo, regenerando, purificando por meio do verbo vivo que é Jesus, e nascendo, trazendo à vida uma nova criação, por meio da plenitude de Deus, do Espírito de Deus. Nicodemos então pergunta, diante de tanto mistério e tanto milagre, como pode ser isso? Perceba, quando Nicodemos via Jesus curar cegos, fazer coxos andar, mudos falar, Nicodemos conseguia visualizar os milagres, e Nicodemos conseguia fazer até mesmo uma análise de Jesus, do seu caráter e da sua divindade, a partir dos milagres que ele via. Agora que Jesus ensinou essas coisas a Nicodemos, Nicodemos fica totalmente perdido. Agora que Jesus ensinou para Nicodemos o milagre dos milagres, a regeneração, o milagre do escândalo, da nossa insuficiência, que encontra no Cristo de Deus suficiência, perdão e salvação. Agora que Jesus contou para Nicodemos sobre o milagre dos milagres, Nicodemos não tem mais análise. Nicodemos já não mais produz conclusões. Nicodemos diz, como pode ser isso, Jesus? É a primeira vez que Jesus faz uma exortação a Nicodemos. Ele disse, você sendo mestre em Israel, não entende essas coisas, Nicodemos? Como é possível alguém ocupar uma posição de mestre e desconhecer de que maneira ocorre o novo nascimento, o milagre dos milagres? Alguém que tinha a missão de instruir o povo na lei e nos profetas, que estuda a Escritura e que havia assumido a condição de mestre. Como não pode entender isso? Jesus exorta Nicodemos. E depois Jesus diz, asseguro-lhe, Nicodemos, que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Possivelmente Jesus está falando da própria triunidade de Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito, que testemunham sobre a verdade deste milagre e que agem na história, regenerando, agindo no milagre da regeneração, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas mesmo assim, mesmo com a testemunha do Deus Trino, Nicodemos, vocês de Israel não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? O que Jesus estava anunciando para Nicodemos é que ele, Jesus, havia visto e ouvido junto ao Pai todos esses milagres. Contudo,
apesar deles falarem conforme a lei e os profetas. Conforme a lei e os profetas que falavam acerca de Jesus, como diz João 5,19, estas escrituras falam de mim. Embora tudo que Nicodemos ouvia, lia, estudava, aprendia, embora tudo isso falasse de Jesus Cristo, Nicodemos não ouviu o testemunho. Por isso Jesus está dizendo: o que adianta eu lhes falar de coisas terrenas, Nicodemos? Eu passei o tempo todo por meio da minha palavra revelada nas Escrituras, ensinando vocês por meio de símbolos terrenos. Olha a nação judaica, olha os ritos e os cerimoniais judaicos, veja as sombras, os tipos que revelam o verdadeiro evangelho e o Filho de Deus vindo ao mundo, na semente de Eva, na descendência de Abraão, na raiz de Davi, revelada em símbolos humanos e terrenos, e vocês não ouviram, não entenderam, Nicodemos. É óbvio que quando eu falo de coisas celestiais, tudo que você tem para me dizer, Nicodemos, é: como pode ser isso, Jesus? Porque as verdades celestiais não são assumidas e reconhecidas pelo intelecto humano, pela moral humana, pela justiça humana. Mas as verdades divinas da salvação e da regeneração do homem são ouvidas, absorvidas, assumidas, na medida que o escândalo da nossa insuficiência é revelado. Então nós entendemos em Cristo Jesus que o único jeito de encontrarmos redenção é se nascermos de novo, na nova natureza de Cristo, na regeneração de um novo povo, lavado pela água, que é o próprio Verbo de Deus encarnado, nascidos da plenitude da vida de Deus no poder do Espírito Santo. Uau! Esse mestre estava em confusão. Jesus vai terminando a conversa com ele. E ele diz assim: Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então Nicodemos ouve de Jesus o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Nicodemos, tanto, tanto e tanto, que deu o seu Filho unigênito para todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus traz condenação. O que Nicodemos está ouvindo de Jesus, depois de ter ouvido que a angústia dele é fruto de uma justiça que nunca encontra suficiência, depois de entender que o caminho para a solução disso é se despir de qualquer possibilidade moral e humana, de qualquer realidade ligada ao nascimento natural como filho de Adão, e admitir que ele necessita de um regenerar profundo, do lavar do Verbo de Deus, que é Jesus, do poder do Espírito que o regenera numa vida na plenitude de Deus. Começar de novo. Depois que Nicodemos ouve isso, fica sem compreender nada. Depois que ele ouve de Jesus que é natural que ele não entenda, porque Jesus falou por meios naturais, de forma terrestre, e o homem não entendeu, porque essas coisas são celestiais demais, que só podem ser trazidas por quem veio do céu. Agora Nicodemos ouve a oferta generosa e gratuita do Evangelho.
Porque Nicodemo chegou na conversa com Jesus para tentar negociar as expectativas da vida numa espécie de leito de Procusto. Quem sabe, Jesus, se a gente pegar um pouquinho da minha moral, um pouquinho da minha capacidade intelectual, um pouquinho da minha posição social, e a gente misturar Jesus com o Senhor, com os seus milagres, com a sua fama na Palestina crescente, a gente não consegue fazer um estouro nesse lugar. Jesus disse: não, Nicodemos, a equação é outra. Não é você mais eu igual ao que você precisa, é eu menos você igual ao que você necessita. Você precisa morrer para essa natureza humana, para essa sua moral judaica, justiceira, legalista, que só te causa angústia por conta da sua insuficiência. E você precisa nascer novamente por meio da regeneração, da água e do Espírito, da água que é a palavra encarnada, que te leva a nascer do Espírito poderoso e pleno de Deus. Eu não entendo, Jesus. É claro, Nicodemos, é muito para homens como você. Nesse momento nós poderíamos imaginar Nicodemos juntando as coisinhas dele, talvez uns caderninhos de anotação que ele levou, porque ele era um mestre, queria aprender um pouco mais. Mas a beleza dos encontros que descansam é que o diálogo com Jesus nunca termina no juízo da nossa insuficiência. Mas os diálogos com Jesus sempre terminam em ofertas graciosas e gratuitas de amor e generosidade. Para entender isso, Jesus usa uma passagem que Nicodemos conhecia muito bem como estudioso da lei de Moisés. A passagem de Números, capítulo 21, quando o povo de Israel estava murmurando no deserto, porque eles saíram do Egito, um lugar cheio de comida, e agora eles estavam no deserto, sem pão, e o pão que eles tinham ganho, o maná, estava cansando eles. Então Deus mandou uma praga no deserto, cobras venenosas que mordiam o povo, e o povo começou a morrer pelo veneno das mordidas das serpentes. Então o povo foi até Moisés e clamou: Moisés, nós pecamos contra Deus, nos ajude. Então Deus determina que Moisés construa uma estátua, uma cobra em forma de uma estátua de bronze, e coloque ela numa haste. E todas as vezes então que o povo fosse picado por uma cobra venenosa enviada por Deus, como castigo pela murmuração, o povo tinha que ir até aquela estátua, aquela cobra de bronze. E eles tinham que olhar nos olhos da cobra, e no momento que eles olhassem nos olhos da cobra, da estátua, eles seriam libertos da morte, e lhes seria ofertado novamente a vida. Nicodemos conhecia essa passagem, mas nunca tinha entendido ela. Agora Jesus diz: Nicodemos, tal qual um dia, para libertar o povo de Israel do juízo e da morte, do veneno das cobras, Deus levantou uma serpente de bronze no meio do deserto, para libertar essa geração corrupta do juízo do seu pecado. Deus levantou a mim, o filho dele, que vai morrer, Nicodemos, que vai ressuscitar ao terceiro dia. E todos aqueles que olharem para o Filho com a fé que o Filho lhes der, serão libertos da morte. Agora perceba, ao longo da trajetória da religião judaica, muitos sacrifícios e ofertas eram feitos para que o povo encontrasse perdão diante de Deus. Mas o exemplo que Jesus usa para lembrar Nicodemos da graça dele, o exemplo que ele usa da cena, da cobra, da estátua que liberta o povo da morte, da picada das serpentes, é um exemplo
aonde Moisés não cobrou nada do povo para que o povo fosse liberto da morte causada pela mordida da serpente. Percebe? O povo não precisava levar nada, nenhuma oferenda, nenhuma oferta, nenhuma paga. Eles apenas precisavam, com a certeza que Moisés lhes deu, de que eles precisavam olhar para a cobra. Nicodemos tem muito para entregar. Nicodemos tem muito para oferecer. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Pegue tudo que você tem, Nicodemos, e guarde para você, filho. Porque a redenção é uma oferta generosa e gratuita de Deus que ergueu seu Filho na história, para que todos aqueles que olharem para Ele com a fé que Ele mesmo lhes oferta, sejam perdoados dos seus pecados, salvos da morte e ofertados com a vida eterna. Esse é o encontro de Jesus com Nicodemos. O encontro de um descanso. O descanso de um justo insuficiente que encontra na justiça do Filho de Deus, erguido no tempo e no espaço, toda a suficiência que ele não tinha. Porque Deus amou o mundo, amou de tal maneira que não poupou o seu próprio Filho a nós. Antes o deu em preço de sacrifício, não para condenar o mundo como a lei fazia, mas para salvar o mundo, como o Filho de Deus faz, regenerando por meio do poder da palavra e do Deus e da vida do Deus eterno. Sabe o que Nicodemos aprendeu? Definitivamente, o julgamento de Deus é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe o que Nicodemos aprendeu no fim desta conversa? Que a carne humana nunca melhora. Sabe essa tentativa cansativa que você tem tido, que eu tenho também todos os dias na minha vida, de produzir algo com a nossa carne para ver se a nossa carne melhora. Sabe quando você acordou hoje de manhã talvez e disse: hoje eu vou ser um marido melhor, hoje eu vou me irritar menos, hoje eu vou descansar na provisão de Deus. Aí a sua mulher fala com você e você a xinga. Alguém te faz uma ligação e você se irrita. Você liga a TV e vê uma notícia sobre a pandemia e você se desespera. Sabe por quê? Porque a carne nunca melhora. A carne precisa ser encarnada pelo Espírito, vencida pelo Espírito, mortificada pelo Espírito, num novo nascimento de uma regeneração feita pela água e pelo Espírito. Para que eu e você, os justos, angustiados com a nossa insuficiência, encontremos em Jesus a oferta gratuita e generosa de Deus, aquele que salva sem cobrar nada de nós. A carne do homem é naturalmente má, por isso ela não precisa de um ajuste nos seus comportamentos, nem de uma regra moral
ilegal, mas ela precisa de redenção por meio da graça. A carne não melhora. Não adianta voltar para o ventre materno e nascer de novo como filho de Adão. É necessário nascer da água e do Espírito. A carne não melhora. É necessário a fé do filho que foi levantado em uma geração corrompida para que nós sejamos salvos. A sua alma está abatida hoje. Você está angustiado pela busca da justiça que sempre se mostra insuficiente. Você é uma espécie de procusto tentando esticar ou se mutilar para ser suficiente no leito da sua realidade. No encontro com Jesus hoje, somos lembrados que precisamos apenas dele e não de nada disso. Pois nele, em Jesus, há perdão, salvação e descanso. Encontre você com um nazareno, da calada da noite ou à luz do dia. Ele quer se encontrar com você, com os justos insuficientes, e descansá-los, porque ele, só ele, não a sua moral, não a sua maestria, não os seus recursos, os seus capitais, mas ele, o filho que foi levantado, só ele é o encontro que descansa. Senhor Jesus, obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós não precisamos te oferecer algo que nunca teríamos para oferecer. Obrigado porque mesmo na incompreensão das nossas almas abatidas, podemos descansar no fato de que o Senhor que veio do céu regenerou as nossas vidas pela água, pelo poder do Verbo encarnado, nos limpando e nos fazendo novas criaturas pelo poder do teu Espírito e na plenitude da tua vida. Deus, perdoa essa nossa pretensa justiça que só nos tem levado a angústias e insuficiências. Nos perdoa, Deus, de tentarmos ajustar a vida às nossas expectativas humanas. E obrigado, porque hoje podemos fitar com fé o Filho que foi levantado entre nós, ressurreto entre nós, e sem nada, sem precisar entregar nada em troca, como oferta que produza merecimento, fomos salvos, perdoados, regenerados, feitos filhos. Obrigado, Jesus, por toda a graça generosa chamada Jesus Cristo, dada a nós. Obrigado. Cante conosco. Ore com a sua família agora. Talvez há alguma coisa aí no seu coração hoje que você precise abandonar enquanto justiça própria. Enquanto você ouve a canção, entregue isso a Ele. Fite os seus olhos nele. Talvez você diga, mas pastor, o Senhor não tem noção de como o meu coração está, de quantas dívidas eu tenho na minha espiritualidade hoje. Moisés não cobrou nada do povo. Ele disse, apenas olhe a estátua. Deus não está cobrando nada de nós, apenas a nossa rendição e a apropriação da fé que Ele nos deu. Cante,
Entregue isso a Ele. Senhor Jesus, obrigado, porque as nossas almas só encontram silêncio em Ti, Pai. Obrigado porque nós não precisamos viver no barulho delas, nem no movimento que elas produzem para tentar encontrar justiça, mas que quando nos deparamos com a nossa profunda insuficiência, com essa angústia que nos maltrata, de tentarmos e nunca conseguirmos completar, nós podemos correr para o Senhor, nós podemos encontrar em Ti, Pai, descanso para as nossas almas, perdão para os nossos pecados, salvação para nós, Pai.
E o Senhor não nos cobra justiça para isso. Não nos cobra suficiência. O Senhor nos aceita como somos. Murmuradores, justiceiros. O Senhor nos aceita assim, para nos transformar na medida da tua regeneração, e não da nossa moral ou do nosso comportamento. Obrigado, Deus, porque naquela noite e naquela conversa com aquele mestre fariseu, o Senhor confundiu ele para esclarecer a realidade. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu não preciso compreender tudo. Apenas me render completamente. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Por favor, não deixe de nos procurar se você precisar de ajuda, de um apoio. Nós não estamos escondidos e nem amedrontados. A Revive está viva e atuante. Se você precisar, nos procure. Nós teremos o prazer, como igreja, de te ajudar. Espero que isso aqui seja, talvez, quem sabe, o último tchau pelas câmeras. Vamos contar dia a dia, para que em breve nós possamos estar juntos, celebrando a Deus no domingo. Deus te abençoe, uma boa semana, a graça do Senhor Jesus para você.